Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família, o seu dia. Que seja incrível, cheio de favor, de alegrias, de força, em nome de Jesus. Foco na coisa certa. Foco de laser. Foco refinado. Deus está refinando e definindo. Sim, eu repito, porque eu quero que você guarde. A única limitação é a fé. É aquilo que acreditamos. Então, não limite a Deus. Creia no que Ele pode fazer. Chega mais perto. Seja atraído pela visão e não por pressões. Tem muitas coisas para nos distrair. Não se distraia. Olha para o alto. Para o autor e consumador da nossa fé. Os pensamentos dele são mais altos. Os caminhos dele são mais altos. Por isso nós precisamos prestar atenção no que Deus está falando. O Senhor está falando o quê? O que você está entendendo? Preste atenção. Chega mais perto. Se aproximem de mim e eu vou me aproximar de vocês. Clama a mim e eu vou responder. Vamos, fala a língua do céu. A fé tem uma linguagem. Crie, por isso declarei. Deixa o passado. Segue em frente. Diga ao meu povo que marche. Não ceda para a passividade. Não seja uma pessoa passiva, procrastinadora. Para de adiar decisões. Não procrastine decisões. Em nome de Jesus. Definitivamente busca a verdade. Conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Porque se você continuar acreditando em mentiras, você vai tomar decisões com base em mentiras. Se você crer certo, você vai agir certo. Você vai viver certo. Eu tenho que crer certo. O que é crer certo? Crer no que diz a palavra. Se ela diz que eu posso, eu posso. Se ela está dizendo avance, eu vou avançar. Creia, porque eu vou fazer, ele vai fazer, então creia. Em nome de Jesus. Eu sou Deus que sara, então toma posse da cura. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, toma posse da libertação. Eu sou Deus que abre portas, a porta que eu abro ninguém pode fechar. Se Deus abriu uma porta, ninguém pode fechar. Se agarre a Ele. Ele está enviando você. Se Ele está enviando, Ele é responsável de manter as coisas. Então assim, não tema, apenas confie nele. Olhe para o alto. Não olhe para trás, nem para os lados, olhe para o alto. Seja forte, corajoso. Em nome de Jesus, medita na palavra. Fica com a palavra. Fica com o que Deus falou. O que Deus tem falado? Qual é a mensagem para o seu coração? Qual é a mensagem do Espírito Santo para você? O que você entende que Deus está falando com você? Apenas faça. Obedeça às ordens simples. Se alinha com Ele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Solta
Corta o que é inútil. Chega de guerra sem recompensa. Chega de ceder para sentimentos. Chega de tomar decisões com base nas emoções. Chega de tomar decisões com base no momento. Não defina a sua vida por um momento. Que é o que eu tenho falado, não seja atraído, por favor, por todas as coisas que estão acontecendo. Não ceda para as pressões. Tome decisões com base na visão, a visão de reino. Seja atraído pela visão, nunca por pressões. Você pode estar sendo pressionado a tomar uma decisão fora de Deus. Não tome. Faça tudo alinhado com Deus. Porque se você fizer alinhado com Deus, é porque você está fazendo por fé. O justo viverá pela fé. Pela fé viverá. E sem fé é impossível agradar a Deus. Vá para a galeria dos heróis da fé. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Eles fizeram tudo pela fé, foram vitoriosos pela fé. Estão aí como um exemplo, registrados aqui, ó, tá na Bíblia. Esses exemplos de sucesso, de vitória, que só foi possível pela fé. É pela fé, seja feito conforme a sua fé. É pela fé. Nada é impossível para Deus. Uma pessoa pode dizer não, mas se Deus disse sim, ela vai ter que recuar e vai dizer sim. Sim. Para mim pode ser impossível, para Deus não é. Não é. Agora, muitas vezes Deus está trabalhando mudanças. E eu preciso entender o que Deus quer de mim. O que o Senhor quer de mim? O que Ele está falando, Cléo? Tem que mudar isso aqui, para com isso, alinha aqui, solta isso. Cléo, eu falei com você lá atrás, você está querendo uma outra coisa, mas você nem obedeceu a última que eu dirigi você, a palavra que eu dei a você, você até hoje não obedeceu. Deus não vai mudar de ideia. O que Ele falou para você fazer lá, continua valendo, Ele está esperando. Então corra, para de atrasar a sua vida. Vá logo e obedeça, faça logo o que você tem que fazer. Deus não vai passar por cima da palavra dele. Tudo pode passar, o que Ele fez pode passar, céu, terra, mas a minha palavra não passa. Deus tem credibilidade. Deus honra a palavra dele, Ele não vai passar por cima do que Ele falou. A palavra de Deus são os pensamentos de Deus para nós. Então não adianta você tentar construir alguma coisa passando por cima de princípios. Você tem que honrar princípios, honrar alianças, fazer o que é correto diante de Deus. Como que uma pessoa vai prosperar se ela não dizima, não oferta, não é generosa? O generoso prospera. Dai ser-vos-á dado, em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, derramada. A medida de Deus é sempre derramada, é exagerada, é mais do que o suficiente. Ele é dono do ouro e da prata. Deus não tem problema financeiro. Deus não está em crise. Ele não está em crise. Tanto que quando Isaac viu a crise, ele pensou em fazer como todo mundo. Você vai fazer igual a todo mundo? Deus não deixou Isaac fazer igual a todo mundo. O povo estava tudo descendo para o Egito, ó, descendo. Deus não quer que você desça, Deus quer que você suba.
E o povo estava descendo. Egito fala do mundo, quer dizer, eu vou fazer do jeito do mundo, como todo mundo está fazendo. Como um ímpio está me orientando. Você já leu o Salmo 1? Você está seguindo o conselho de ímpio? Visão de ímpio? Ideia de ímpio? Por favor, vá buscar em Deus. Abra o livro sagrado. Abra o livro. E o Senhor falou o que para Isaac? Fica. Sim, fica onde tem crise. Fica onde está difícil. Fica e planta. Porque você vai ser abençoado. Eu vou te abençoar. Gente, e o homem, naquele ano, foi o ano da vida dele. Ele plantou com base na fé. Ele tinha uma palavra, foi uma palavra. Como eu costumo dizer, Pedro não andou sobre as águas, mas em cima de uma palavra. Quando você tem uma palavra de Deus, vai. Vai. Porque pode ter impedimento e dificuldade, mas vai rompendo, vai. Resista. Isaac ficou, plantou, naquele ano colheu 100 vezes mais e foi enriquecendo e continuou, e continuou, e continuou prosperando. Então, aprenda com quem já venceu. A Bíblia está cheia de exemplos gloriosos. Aprenda. Faça, em nome de Jesus. Outra coisa, você tem o que tolera. O Saul, com o exército de Israel, tolerou 40 dias, 2 vezes por dia, o gigante afrontar, jogar maldições, humilhá-los. Davi chegou, ouviu uma vez e não tolerou. Talvez você está tolerando um negócio por anos porque você também não se levanta. Eu não gosto da minha vida. Então faça algo com a sua vida. Algo de valor. Creia na verdade. Se você crer e simplesmente obedecer, vai funcionar. Vai dar certo. Eu vejo, gente, eu estou frustrada, minha vida não vai. Mas toda vez que Deus abre uma porta, dá uma oportunidade, a pessoa vai lá e sabota. Sabota. Imita. Às vezes familiares que ela mesma criticou. Ela sabota com o casamento, sabota com a vida dela, com a saúde dela, com as oportunidades que Deus está dando. Ela simplesmente sabota. Porque ela faz com base na mentira. Entendeu? Ela crê em mentiras. Que eu não posso, eu não consigo, mas quer. Então preste atenção, não é o que você tem ou não tem, é a fé. Talvez você não tenha possibilidade nenhuma, não tenha capacidade. Mas se você crer, Davi não tinha como vencer o Golias, mas ele creu. Ele creu. Ó, ponha em ordem a sua casa. E essa foi a ordem que o Senhor deu através do profeta Isaías para Ezequias, que estava doente. Ele precisava botar a casa em ordem. E ainda anunciou que ele ia morrer e não ia viver. Sabe o que ele fez? Ele virou para o canto e ele falou com o Senhor. Ele orou, ele chorou. E ele mudou aquilo. E ele ganhou mais 15 anos de vida. Então assim, ó, nós podemos mudar as coisas se nós recorrermos a Deus. Agora nós precisamos botar a nossa vida em ordem.
Uma mente bagunçada é um interior bagunçado e aqui fora vai estar tudo bagunçado. Eu costumo dizer que basta abrir a gaveta de uma pessoa, olhar para o quarto dela, por exemplo, a mesa dela, para ver como é que é a cabeça dela. Porque uma mente bagunçada vai bagunçar com tudo aqui fora. Então alinha sua mente, acredita na verdade. Para de sabotar com a sua vida, põe a sua casa em ordem. Para de acreditar em mentiras. Para de fazer as coisas do seu jeito ou do mesmo jeito que nunca funcionou. Para de imitar gente que você talvez até criticou. Para. Toma consciência, peça ajuda de Deus. Isaac teve a fé de obedecer, ficar e fazer o que Deus mandou ele fazer, e foi a bênção de Deus. Mas quem teve que lançar a semente foi ele. A bênção de Deus. A bênção de Deus. Davi foi no nome do Senhor e derrubou Golias. Ou seja, nós podemos fazer. O Ezequias não morreu. Ganhou mais 15 anos de vida. Por quê? Ele recorreu a Deus, se alinhou com ele. Então, assim, nós precisamos parar e definitivamente nos levantar e fazer o que é preciso. O que significa na minha vida essa casa que está em desordem? Minha mente está desordenada, meu interior, eu estou guardando coisas, eu tenho hábitos que estão atrasando com a minha vida, rituais que estão, assim, travando a minha vida. Eu estou deixando coisas importantes passarem. Eu estou vivendo uma vida sem foco, sem diligência. Eu não estou fazendo com excelência aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Será que eu estou inteiro em Deus? Talvez eu não estou. E os olhos do Senhor passam por toda a terra à procura de corações inteiros para que Ele possa mostrar a sua força. Então, se você crer que com Deus você pode, você pode. Lembra do Bezalel? O Senhor o encheu do Espírito e o capacitou. Lembra do Gideão que não acreditava nele? O Senhor o capacitou. Mas ele teve que crer. Então levanta, agarra as oportunidades que Deus está dando. Põe a sua casa em ordem, tira o que tem que tirar, põe o que tem que colocar, faz o que tem que ser feito. Para de olhar para problemas. Faça igual Josué e Caleb. Trata os problemas e desafios como pão. Começa a se alimentar de desafios. Você não tem que aceitar uma vida xoxa e cheia de frustrações. A vida precisa ter esse fogo e vem dos desafios. Nós precisamos de novos desafios. Os problemas nos mantêm vivos. Para de ter medo de problema. Para de fugir de desafios. Simplesmente creia e alinhe a sua vida. Põe a sua casa em ordem. Coloca o que precisa em ordem. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Às vezes não é fácil ouvir que o que eu estou fazendo não é bom. Não é gostoso. Não é gostoso ouvir. Olha, o que você está fazendo não é bom. O que você está fazendo com a sua vida não é bom. A maneira como você está conduzindo as coisas não é bom. Escuta, o que você está fazendo não é bom. Não é gostoso. Gente, não é gostoso. Eu sempre falo na igreja, nas minhas reuniões, tem duas coisas que vão me surpreender.
Se você gostar de ser corrigido. E se você fechar o coração ao ser corrigido, ao invés de ser grato. Então, essas duas coisas nós temos que prestar atenção. É óbvio que ninguém vai ficar feliz em ser corrigido. Mas nós temos que, sermos gratos. Porque Deus só corrige quem Ele ama. E a gente só investe tempo e energia em estar ali lidando com a pessoa que te importa. Porque quando aquela pessoa, você já desistiu, você não quer nem saber mais, você nem toca mais. Entendeu? Nem toca mais. Você quer ir por esse rumo? Então vai. Quer dizer, você não vai mais jogar, porque você percebe que você está jogando a sua energia fora com quem não quer. Mas quando você está depositando energia na vida de uma pessoa, ali lutando com ela, é porque você a ama, porque te importa. Tanto que a Bíblia fala que quem não corrige o filho é porque odeia o filho. Quem odeia o filho não corrige. A grande prova de amor é a correção. É você corrigir, é você ensinar, é você alinhar. É você ensinar o caminho certo. Tanto que a Bíblia fala, ensina o menino. Põe a coisa certa no menino, quer dizer, na criança. Porque o que você colocar dentro dela é o que vai ficar. Coloca. E tem que ser agora. Então, olha aqui. Não é bom ouvir. Não acredito que para o Moisés foi uma delícia ouvir do sogro que o que ele estava fazendo não era bom. Mas foi maravilhoso, ele foi humilde. E aquele que se humilha, o Senhor exalta. Ele nos mandou aprender duas coisas com ele: humildade e mansidão. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho. E na multidão de conselhos a sabedoria. E que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Então agora ouça. Você precisa arrumar aqui as coisas. Do jeito que você está vivendo, não dá mais. Então você vai ter que levantar homens cheios do Espírito e colocar dentro da capacidade deles. E aí ele deu toda a instrução como que ele ia organizar, porque ele ficava o dia todo, o Jetro deu, né? Mostrou para ele, você fica aqui o dia todo, em pé, atendendo esse monte de gente. Você não vai aguentar e o povo também não. Isso vai impedir o crescimento. E tem comportamentos, atitudes que têm impedido o nosso crescimento. Nós precisamos ter inteligência, parar e arrumar a nossa vida. Colocar nossa vida em ordem, entender definitivamente o que não é bom. O que nós estamos fazendo que não é bom. O que nós estamos fazendo que não cabe mais na nossa vida. Que talvez até outro dia funcionou, mas Deus está mostrando, não funciona. Se você continuar nessa linha, isso não vai dar certo. Você precisa fazer ajustes, tem que delegar, tem que soltar as coisas, tem que se disciplinar, tem que arrumar. Cada um vai ter que entender onde precisa mexer, o que precisa mudar, o que não está bom. O que não está bom? Uma forma de pensar, de agir, de responder à vida, de conduzir a família, de conduzir os negócios, a empresa. Chegou a hora de você mudar, de você botar ordem
E essa ordem começa na sua cabeça. É uma ordem interna, porque se você não põe ordem aqui dentro, como é que você vai botar ordem aqui fora? Não tem como. Eu preciso ter humildade para ouvir que o que eu estou fazendo não é bom. Se não é bom, então eu vou mudar. A maneira que eu estou conduzindo as coisas não é bom. Então eu tenho que mudar. Pedir ajuda de Deus, buscar orientação em quem pode me ajudar. Ser inteligente, humilde, levantar e dizer, não sei fazer, quero aprender. Não entendi. Então eu quero entender. Não estava vendo dessa maneira, porque eu acredito que o Moisés talvez não estava vendo. E o Jetro veio e deu amplitude, colocou luz naquelas trevas. E ele entendeu, realmente, não é bom. E fez de acordo, a Bíblia fala que ele fez exatamente o que o Jetro orientou ele a fazer. Então, em nome de Jesus, levanta e toma a decisão. Eu vou colocar minha vida em ordem. Eu vou buscar entender o que não é bom, o que eu estou fazendo que não é bom. Eu vou mudar, eu vou fazer o que é preciso, porque eu quero uma vida vitoriosa. Eu não quero uma vida travada. Eu não quero que o meu estilo de vida trave o meu crescimento e desenvolvimento. Eu quero progresso, crescimento. Então eu vou fazer o que é preciso. Busca ajuda do Senhor, ajuda do Espírito Santo. E Ele vai te ajudar. Não joga a sua vida fora, não perca mais tempo. Não desperdiça a sua vida com bobagens. Se levanta, ouça a voz do Espírito e Ele vai te ajudar. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo. E que essa palavra tenha iluminado, clareado, dado discernimento, visão, sabedoria e entendimento profundo para cada pessoa que está comigo. E que ela possa se levantar humildemente, fazer os ajustes, as mudanças, colocar, tirar, mudar o que for preciso. Porque o Senhor tem muito com ela. E o Senhor está ensinando aqui como fazer, está direcionando. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Consagro tudo e tomo posse, Senhor, de mudanças radicais, de ordem, de disciplina, de visão, para que possamos ter crescimento e progresso. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Levanta mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que sabedoria, inteligência, discernimento tenham tomado conta de mentes e corações, para a glória do teu nome, e que o teu povo tenha a força de fazer o que é preciso agora. E o Senhor vai ajudar. Obrigada por tudo, Senhor. Peço a tua bênção. Dou a minha bênção e agradeço. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos. Hoje, Casa Firme, um trabalho incrível, poderoso, maravilhoso, fortíssimo. O clamor dos meus projetos de conquistas. Domingo, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas. O 7º e último jejum dentro do propósito. E assim nós vamos, de glória em glória e de vitória em vitória. Conta com a gente, é um prazer servir. E se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.